Vamos lá então. Bom dia a todos. Nós estamos aí com a turma do primeiro ano, né? Nosso capítulo, estamos com 31 pessoas na sala. Nosso capítulo hoje, nós vamos trabalhar o início do capítulo 2. Nós vamos trabalhar o mundo greco-romano, né? Ou seja, a história da Grécia Antiga e a história de Roma Antiga até o Império Romano. Uma história muito bacana. Então, o capítulo é dividido em duas partes. O primeiro trata da Grécia e o segundo, então, tratando aí de Roma, tá bom? Meus amigos, a Grécia Antiga, a gente começa falando primeiro da sua localização. Ela está ali na Península Balcânica, bem no sul da Europa, né? Próximo ao Mar Mediterrâneo, entre os mares, tá chegando aqui mais um aqui, eu tinha permitido ele entrar, entre os mares Egeu, o Mar Mediterrâneo e o Mar Jônico, né? Limitando-se aí, ela faz um limite, a Grécia, com a Macedônia, com a Bulgária, com a Albânia e também com a Turquia, ao nordeste, né? A Grécia Antiga. E do ponto de vista físico, pessoal, historiadores, a Grécia é dividida em três partes. Você tem a Grécia insular, a Grécia continental e a Grécia, uma partezinha dela muito pequena, a chamada Grécia asiática. Então, veja bem, a Grécia continental tem um relevo montanhoso e acidentado. O relevo da Grécia, pessoal, não é próprio para a agricultura. É uma terra muito pobre para a agricultura. Mas ela é rica, por exemplo, em minérios, né? Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A Grécia insular é composta pelas inúmeras ilhas, mais de 2.000 ilhas, né? Em torno aí da Grécia Antiga. A principal delas é a ilha de Rhodes, a ilha de Creta, a ilha de Chipre, são as principais, sem dúvida nenhuma. E você tem também uma pequena parte do território que está aí localizado na Ásia, na região da Ásia, por isso a Grécia asiática, né? Essa questão da Grécia ser, do ponto de vista físico, pessoal, prejudicou muito a agricultura da Grécia, né? Comprometeu muito a atividade agrícola, porque o terreno é muito pobre, muito rico, né, em recursos minerais, como mármore, jazidas de prata, mas para a agricultura é um solo muito pobre. Agora, o fato da Grécia ser próxima dos mares proporcionou ela a navegação. Era um povo que navegava, era um povo voltado para o comércio marítimo. Nós já estamos aí com primeiro ano hoje, nessa aula aí, com 34 presentes, né? Um povo marítimo. E a origem dos gregos, professor? Ela é, na verdade, uma miscelânea de povos. Não é? Você tem aí os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, principalmente os dórios, que lá no período pré-homérico vai ser um povo... Como é que é? Qual Grécia era povo marítimo? Não, a Grécia é um país marítimo, né? A Grécia, como um todo, desenvolveu muito o comércio marítimo, porque ela é banhada por vários mares, né? Como eu falei aí anteriormente na questão geográfica dela, entendeu? Então veja bem, quem que formou os gregos? Se eu perguntar isso em prova, os aqueus, eólios, os dórios e os jônios, né? Os dórios vão chegar por último, um povo militar superiores aos primeiros e vão dominar essa região no período pré-homérico. O período pré-homérico, pessoal, vai do século 20 a.C. até o século 12 a.C. E nesse período ainda a gente fala sobre a origem da Grécia Antiga, uma origem mitológica, né? Os gregos eram muito ligados à mitologia. A mitologia faz parte da cultura da Grécia, né? E como é mitologia, você pode fantasiar, não é verdade? Então, os povos aí gregos seriam de origem de Heleno. Heleno era filho de Deucalião e Pirra, neto do Titã Prometeu, lembra aquele gigante mitológico, né, responsável pela criação da humanidade. O Titã Prometeu, o que ele fez? Ele roubou o fogo dos deuses, porque ele queria iluminar a humanidade. E por isso ele foi castigado por Zeus, né? Aquele castigo lá do penhasco, que o abutre devorava lá o fígado dele. Bom, para punir a humanidade, devido à criação de Prometeu, né? O Zeus determinou um dilúvio furioso.
diz a mitologia, e sobreviveram desse dilúvio Decalião e a sua esposa, a Pirra. E desse casamento surgiu Heleno, que deu origem aí a esse povo, os helenos, o povo grego. Licença. Teria como você falar um pouco mais devagar para eu conseguir acompanhar e copiar, por favor? Então, a aula vai ser gravada. Aí depois eu vou pedir para vocês prestarem atenção na aula agora e gravar mais no final. E copiar depois vendo a aula em casa, entendeu? Porque senão eu acabo fazendo a aula muito devagar. Se você perder algum ponto ou não entender, aí você pede que eu repita. Por isso que eu estou até gravando no meu celular aqui, para depois deixar disponível para vocês. Tá joia? Porque são detalhes, e como está gravado, depois você pode assim, repetir quantas vezes você quiser, ir anotando devagar. Tá joia? Tá dando para entender? Eu prometo que eu vou mais devagar. E se alguma parte não foi entendida, pode escrever aí que eu repito no vídeo sem problema nenhum. A gente volta nisso aí. Tá joia? Então, pessoal, o que nós falamos até agora? Alô, João Vitor? Nós falamos até agora o seguinte, da localização da Grécia, beleza? Vou voltar devagar para a galera entender. Mostrei aí para vocês que é o extremo sul da Península Balcânica, entre o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, o Mar Jônico, né? Então, um país marítimo, país voltado para os mares, portanto, a sua facilidade com a navegação, né? Fazendo divisas aí com a Macedônia, com a Bulgária, a Albânia e a Turquia. Veja bem, do ponto de vista físico, pessoal, que a Grécia é dividida nos 3 pontos que eu falei. A Grécia continental, né, formada aí a parte do continente todo, onde estão as principais cidades-estados, né? A Grécia insular, que é o conjunto de ilhas, e a pequena partezinha do continente, que é a Grécia asiática, tá ok? Do ponto de vista físico, território muito rico em mármore, jazidas de prata, mas do ponto de vista da agricultura, um solo muito pobre, né? O que permitiu a aula, o nome da matéria é a Grécia Antiga, tá joia? Perguntaram aí. Permitiu o desenvolvimento do comércio marítimo, mas eles não, por exemplo, não foram um povo que foi totalmente voltado para a agricultura, né? E a origem dos gregos, pessoal, eu falei que está ligado a 4 povos diferentes, lá no período pré-homérico, os eólios, os jônios, os dórios, os aqueus, né? Então esses 4 povos aí formaram a Grécia Antiga. E veja bem, desses 4, os mais importantes são os dórios, um povo militar, né? Totalmente superiores aos primeiros e que vão estabelecer um domínio grande no período pré-homérico. Por que fala pré-homérico? Porque um período muito importante é o período homérico, que fala das obras Ilíada e Odisseia, que nós vamos falar agora. Mas nesse período pré-homérico, veja bem, existe também aqui a mitologia, né? A mitologia, a criação aí da Grécia, uma história mitológica. Se eu perguntar na prova, qual que seria a mitologia sobre a origem dos gregos? Aí você vai falar, pessoal, está ligado a Heleno, né? A mitologia reporta a Heleno, filho de Decalião e de Pirra, né? Então, ele era neto, na verdade, do titã Prometeu, né? O gigante mitológico que roubou fogo, foi castigado por Zeus, e Zeus aí fez um dilúvio, matou todo mundo nesse dilúvio, sobreviveram apenas, né, a criação do dilúvio, o Decalião e a sua esposa Pirra. E eles tiveram um filho, e o filho seria Heleno, né? E aí todos os povos passaram a habitar o território grego. Está aí a origem da Grécia Antiga. Então eu dei essa voltada aí porque a minha querida aí fez essa pergunta, pediu para ir mais devagar. Eu vou tentar ir mais devagar, prometo, e para a gente retomar. Eu acho que deu agora para você retomar aí. Se tiver dado, põe um sim na tela aí. Só a gente fez uma recapitulação do que eu já tinha falado. Alguém escreve aí, põe um sim, beleza? Então tá bom. Olha só. O segundo período da Grécia Antiga, pessoal, primeiro esse pré-homérico, a formação dos povos, né? Obrigado, Marcos. E o segundo período aí, o chamado Homérico. O período Homérico, pessoal, ele vai do século XII até o século VIII a.C. E veja bem,
O período homérico, pessoal, ele é marcado pelas obras de Homero. Homero escreve naquela época dois livros importantíssimos. Um era a Ilíada e outro Odisseia. Ilíada fala da guerra de Troia, né, que os gregos aí se juntaram para salvar Helena, a esposa de Menelau, o rei, né, de Esparta. O rei de Troia, na época, tinha roubado Helena, a linda Helena, e o rei de Esparta juntou os gregos todos para fazer uma guerra contra Troia para recuperar a sua amada Helena. Então, o livro Ilíada, ele vai tratar da guerra de Troia. Que aí os gregos deram aquele cavalo de Troia, o famoso cavalo de Troia, cheio de soldados dentro, tiveram aquela vitória impressionante sobre Troia. E a Odisseia, pessoal, outro livro de Homero, vai tratar da volta de Ulisses para casa depois da Guerra de Troia. Ulisses foi muito importante na Guerra de Troia, porque é dele a invenção daquele famoso cavalo de Troia. Então vai tratar aí das aventuras de Ulisses voltando para sua casa, né, a ilha de Ítaca, depois aí desse período que ele passou na guerra. Veja bem, tudo que nós falamos, pessoal, sobre mitologia na Grécia, está muito ligado à mitologia. Ela serve para ensinar para a gente, né? Trazer alguns ensinos importantes. E esse ensino, por exemplo, de Odisseia, de Ulisses, é muito importante, porque ele fala da busca da felicidade. E o homem hoje, ele vive buscando a felicidade, né? Tudo que o homem faz, desde que o homem pensa para viver, a pergunta sobre o que me faz feliz, o que é ser feliz, o que é me sentir bem, talvez aí seja a mais importante pergunta que ele já fez. Em relação a essa pergunta, todas as outras são secundárias, né? O homem quer saber a felicidade. Por isso que Homero escreve Odisseia, para ensinar um pouco as coisas para o homem, porque o homem passa a vida aprendendo tantas coisas, né? Os afluentes do Rio São Francisco, a função das organelas, e às vezes isso não é tão importante quanto a felicidade. E como ser feliz, né? E o cavalo de Troia, eu vou falar, o cavalo de Troia foi importante na guerra porque era um cavalo oco, e os gregos encheram o cavalo de Troia de soldados e deram de presente aos troianos. Não avisaram nada aos troianos que aquele cavalo estava cheio de soldados. Seria uma recompensa por Troia por ter vencido a guerra, porque os muros de Troia era impossível entrar neles. Então os gregos resolvem, com a ajuda de Homero, a ideia de Ulisses, né? Resolve dar aos troianos um cavalo. Só que esse cavalo estava cheio de soldados gregos. E os troianos receberam aquele cavalo e fizeram uma grande festa, beberam pra caramba. E nessa festa toda, quando estavam todo mundo bêbado, embriagado, os gregos saíram de dentro do cavalo e eliminaram, mataram a população troiana. E aí venceram a guerra. Então isso foi importantíssimo, né? E depois da guerra de Troia, Ulisses acaba voltando para casa, não é? E a verdade, meus amigos, é que Homero então começa a discutir no livro Odisseia a questão da felicidade. A verdade é que essa pergunta, através dos séculos, ela está sempre viva no pensamento do ser humano. Na mitologia, por exemplo, Homero, quando escreveu a Odisseia, ele falou da aventura de Ulisses. Quem que era Ulisses? Ulisses era o grande herói, era um rei de Ítaca, ele vivia ali no seu lugar, ele era feliz e ele foi convidado a participar da guerra de Troia, da guerra dos gregos contra o troiano. E a causa dessa guerra era que o príncipe de Troia, ele pegou a mulher do rei de Esparta, né? O Menelau perdeu aí a sua esposa, a bela Helena. Então Menelau, motivado pelo ciúme, ele convoca todos os gregos para ir para a guerra contra Troia. Mas Ulisses, que vivia em Ítaca com sua mulher Penélope, o que ele não queria era ir para a guerra. De maneira nenhuma Ulisses queria ir para a guerra. Ulisses ele acabou sendo obrigado, constrangido a ir para a guerra, e ali na guerra ele ficou 10 anos.
E os troianos estavam ganhando a guerra. Então Ulisses teve uma grande ideia, a do famoso cavalo de Troia, meus amigos. Eu acabei de contar aqui agora, eu ia falar sobre isso, mas eu antecipei um pouquinho. Com essa estratégia, os troianos venceram a guerra. Ulisses teve a brilhante ideia e foi condecorado herói. Então começa a sua volta para casa. Mas durante a guerra, veja bem, Ulisses fez uma bobagem. Ele furou o olho do cíclope Polifemo. Veja bem, o cíclope Polifemo, era filho de Poseidon, deus dos mares. E o que é pior, o cíclope só tem um olho. Ele furou o único olho do cíclope. E Poseidon resolveu então aborrecer Ulisses, que demora 10 anos a voltar para casa. Meus amigos, desses 10 anos que Ulisses demorou a voltar para casa, 7 anos ele passou na ilha de Calipso. Calipso era uma subdeusa, uma deusa de quinta categoria, mas era belíssima, não é? Por ser uma deusa, era uma pessoa maravilhosa. E Calipso se apaixonou por Ulisses. E ela fez de tudo para que Ulisses ficasse na ilha. E Ulisses começou a pedir intercessão a Atenas, a vários deuses, para que Calipso pudesse libertá-lo dali. E com a interferência de Zeus, né, Zeus pediu para que Calipso libertasse Ulisses. E na tentativa ainda de segurar Ulisses, Calipso fez para ele uma última oferta. Calipso ofereceu para Ulisses, primeiro, a imortalidade. E segundo, ofereceu para ele, além da imortalidade, ofereceu a juventude, né? O que vale a imortalidade sem a juventude, né, meus amigos? Depois da proposta de Calipso, juventude e eternidade, Ulisses responde da seguinte maneira. Ele diz assim: é preferível uma vida de mortal, vivida no seu lugar, com alegria, do que uma vida de Deus no lugar errado. E Ulisses, meus amigos, nos dá uma grande lição. Existe um lugar para você. O que ele está querendo dizer é que existe um jeito de você viver, que tem que haver com a sua natureza. Não é? Não adianta, se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. A vida tem tudo para ser feliz. Mas se você estiver, vejam bem, no lugar errado, nem Calipso, que era uma deusa sensacional, se você quiser aí misturar aí Gisele Bündchen com Amanda Cerny, talvez Isis Valverde, aí você vai entender um pouco o que era Calipso. Mas nem Calipso, se você estiver no lugar errado, nem Calipso resolverá o seu problema, meus amigos. E o certo é que Ulisses sai dali e depois ele consegue chegar a Ítaca, né? E ali encontrar sua amada Penélope. Então, o período homérico fala das duas obras, Ilíada e Odisseia. Ilíada falando da Guerra de Troia e Odisseia, essa volta de Ulisses depois da Guerra de Troia. Meus amigos, no período homérico também você tem a formação das genos. O que seriam as genos? G-E-N-O-S. Família com um ancestral comum. E essa família, meus amigos, era governada por um ancestral. O ancestral ali era aquela pessoa mais velha. Vamos supor, se é a minha família, por exemplo. O ancestral seria o meu avô. Meu avô teve vários filhos, teve 14 filhos, né? E todos os filhos do meu avô tiveram filhos. Então, nós seríamos umas genos, que teríamos um ancestral em comum. E esse ancestral é que teria o governo, é que seria o patriarca, seria o líder, tanto o chefe religioso como político e social. Bom, e nessa época também acontecem as primeiras disputas de terra no continente, na Grécia Antiga. E é claro que aqueles que eram mais fortes conseguiam, claro, as melhores terras.
Portanto, nascia também aí a questão da desigualdade entre os membros da Geno, né? Alguns com muita terra, com terras melhores, outras com terras piores, né? De pior qualidade. É até aí que nós vamos falar hoje, até o período pré-homérico, o período homérico. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar do período arcaico, né? Que foi importantíssimo na Grécia Antiga, e do último período, que é o período clássico, para aí depois terminar a história da Grécia Antiga e posteriormente entrar na história de Roma, tá bom? Alguém queria fazer alguma pergunta sobre isso que eu acabei de falar? Se quiser, pode abrir o microfone agora e perguntar. Depois eu vou abrir, vou falar para vocês qual será o para casa, tá bom? Pode fazer pergunta aí. Professor, explica de novo só essa parte aí que você falou, tipo, como é que era? Seu avô... Ah, tá. Explicando a questão da Genos, né? Eu vou explicar para você, você vai entender. O que é uma Geno? Uma Geno era uma família, tá joia? Uma família que tinha um ancestral em comum. Por exemplo, o que é um ancestral? Uma pessoa mais velha, um patriarca. Aí eu dei o exemplo, só para vocês entenderem, da minha família. Meu avô chama Joaquim Mariano, ok? Então Joaquim Mariano, ele casou com a Anita, que é a minha avó, e eles tiveram 14 filhos. Então meu avô e minha avó, 14 filhos. Os filhos do meu avô também casaram e tiveram os filhos que são os netos do Joaquim Mariano, correto? Sim. Então, imagina bem esse grupo morando tudo junto. O meu avô, os filhos com as esposas, né, as filhas com os esposos e os filhos, que são os netos de Joaquim Mariano. Esse grupo, todo mundo junto, seria uma Geno. Seria uma Geno. Né? Seria uma família com ancestral comum, que no caso é o meu avô. Né? O meu avô, no caso, esse ancestral comum, ele seria o patriarca. Quem que era o patriarca nesse período? É aquele que governava. Então, por exemplo, na nossa família, na nossa Geno, no nosso sítio lá, que nós morássemos, né? Quem ia mandar seria o Joaquim Mariano. Ele seria o patriarca da Geno. A Geno seria o grupo da família. No caso aí, minha família seria a família Mendonça, a Geno Mendonça. E o patriarca seria o Joaquim Mariano Mendonça. Ok? Entendi, obrigada. De nada, minha querida. À disposição sempre. Né? Prazer aí. Nós estamos com 37 pessoas na nossa live nesse momento. Muito bacana. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou passar para casa se não tiver pergunta. Não é uma pergunta sobre a aula de hoje, mas é uma pergunta sobre a Olimpíada. Os professores vão postar a correção das perguntas ou não? A gente vai ter que fazer, a gente se vira depois. A gente pode fazer o seguinte, no caso, eu já fiz com vocês a correção, né? Não fiz, não? Não. Então a gente pode marcar, inclusive, semana que vem a aula, eu tenho 2 horários com vocês. O que a gente faz? No primeiro horário eu vou continuar o capítulo e no segundo eu faço a correção das Olimpíadas com vocês. O ideal é que todo professor faça a correção. Por quê? Porque você precisa da resposta certa para estudar, né? Então fica marcado aí já, minha querida, para quinta-feira que vem, no nosso segundo horário. Na verdade, eu não tenho uma preocupação assim com 50 minutos, não. A gente faz a aula, abre para pergunta, acabou, a gente desfaz. Que dia que vai ser a Olimpíada? Eu não sei, ela tem que esperar a volta, né? Na verdade, vamos ter que esperar. Vai ser dia 15, que ia ser online, o Ademir falou. Então, mas aí, na verdade, assim, eu não recebi ainda da coordenação nada sobre isso, entendeu? Não recebi. Então a gente está aguardando aí. E aí vamos comunicar com vocês com certeza essa data para esse momento acontecer. A gente espera, né, gente, que tudo isso normalize e volte o mais rápido possível. Ninguém queria estar em casa. Todo aluno gosta de ficar em casa, né? O professor também gosta. Mas chegou um momento que não é ficar em casa igual
a um momento de férias, por exemplo. É diferente, é um momento triste, né? Tem gente aí que já perdeu entes queridos. Então, assim, é um momento difícil. Eu espero que normalize, pedindo a Deus aí para normalizar o mais rápido possível, né, o quanto antes, para a gente voltar para o colégio, ver a alegria dos alunos, interagir com vocês, porque é isso que o professor gosta, né? Pode passar o para casa, pessoal? Eu vou botar um link depois na página de vocês falando as páginas do para casa. Só vou deixar adiantado aqui para ficar registrado aí na nossa live, tá bom? E eu vou fazer também a chamada de vocês. Nosso para casa, então, vai ser só da aula de hoje, tá, pessoal? É o para casa do capítulo 2, a página 37 e 39. Então, para casa.